O que você precisa fazer hoje para transformar seus sonhos em realidade? O despertar. Quantas vezes você adiou algo importante esperando o momento perfeito? Aquele dia em que teria mais tempo, mais dinheiro ou mais coragem. O problema é que esse momento nunca chega. Enquanto você espera, a vida não espera. Cada amanhecer que passa leva embora uma oportunidade que nunca mais volta. E talvez sem perceber, você esteja trocando o que poderia ser por uma promessa que nunca se cumpre. Um dia eu começo. Hoje, eu quero te fazer encarar uma verdade incômoda. Os sonhos que você tem não estão distantes porque são impossíveis, mas porque você os mantém presos ao amanhã. O que separa você da pessoa que realiza é apenas uma decisão. Uma decisão que nasce no presente, no agora, no instante em que você escolhe agir mesmo com medo, mesmo sem saber o caminho completo. As pessoas esperam o cenário ideal, mas a vida muda quando você aprende a construir o cenário enquanto caminha. A ação é o remédio contra a dúvida, e a coragem não vem antes do passo, ela vem depois. Você não precisa sentir-se pronto, precisa apenas começar, porque a cada escolha feita hoje, você reescreve o seu destino. Este vídeo é um convite, um chamado para sair da promessa e entrar no movimento. Porque se não for agora, quando será? E se não for você, quem vai viver a vida que só você pode criar? O mito do momento certo. A maior armadilha que impede as pessoas de realizarem seus sonhos é acreditar que existe um momento certo para começar. Essa ideia é sedutora, porque traz a sensação de segurança, mas na prática, é apenas uma desculpa disfarçada de prudência. O momento certo é um mito criado pela mente para justificar o medo de agir. O medo do fracasso, da crítica, do erro, de perder o que ainda nem foi conquistado. Pense por um instante. Quantas oportunidades você já deixou passar esperando se sentir preparado? A verdade é que ninguém está completamente pronto para o que realmente importa. A preparação nasce no processo, não antes dele. Cada passo imperfeito ensina mais do que 1000 planos perfeitos jamais executados. Enquanto muitos esperam as condições ideais, os que realizam entendem que a ação cria as condições. É no meio da incerteza que o propósito se fortalece. É na dificuldade que o talento amadurece. Quem espera o momento ideal, assiste a vida acontecer pelos olhos dos outros. O segredo está em começar agora, com o que tem, de onde está. Não existe hora perfeita. Existe apenas o agora, e o agora é o único tempo real que você pode tocar. Cada vez que você escolhe agir, mesmo sem saber o resultado, você prova para si mesmo que é maior do que o medo que tenta te paralisar. A mentira silenciosa da dúvida. A dúvida é uma voz suave, quase imperceptível, mas destrutiva. Ela não grita, ela sussurra. E o que ela diz é sempre o mesmo. E se não der certo? Esse pensamento, repetido em silêncio, tem o poder de enfraquecer até os maiores sonhos. A dúvida não precisa te convencer de que é impossível, só precisa te fazer hesitar, e nesse intervalo entre o desejo e a ação, muitos abandonam o que poderia transformar suas vidas. A dúvida cresce no terreno da inércia. Quanto mais você espera, mais forte ela fica. Cada vez que adia uma decisão, alimenta a crença de que talvez não seja capaz. E é assim, de forma quase invisível, que a mente vai te convencendo a aceitar menos do que merece. Mas coragem não é a ausência de medo. É a escolha de seguir mesmo tremendo por dentro. Você não precisa eliminar a dúvida, precisa silenciá-la com ação. Porque quando você se move, ela perde força. A mente entende que você assumiu o controle. É nesse instante que nasce o poder da autoconfiança, não como uma emoção repentina, mas como uma consequência da decisão. A dúvida só sobrevive na ausência de movimento. E cada passo dado, por menor que pareça, é uma declaração silenciosa de que você não será mais refém da indecisão. A ciência da decisão. Toda mudança começa com uma decisão, e toda decisão verdadeira muda o cérebro. A neurociência mostra que, quando você escolhe agir, seu cérebro cria novos caminhos neurais rotas que conectam intenção à realização. É como abrir uma trilha em meio à floresta da inércia. A cada passo, essa trilha se torna mais nítida, mais fácil de percorrer. É assim que a decisão se transforma em hábito, e o hábito, em destino. Mas há algo que pouca gente entende. O cérebro não diferencia sonho de realidade, ele responde ao foco.
Quando você apenas pensa em agir, nada muda. Mas quando você age, ainda que com medo, o cérebro registra. Isso é importante. Ele libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa, reforçando o comportamento. Agir cria prazer. Esperar cria ansiedade. Por isso, o segredo não é esperar pela motivação, é agir para criá-la. A energia vem do movimento, não da expectativa. E toda vez que você decide dar um passo, o cérebro entende que você está reescrevendo o próprio código interno. Você deixa de ser espectador e se torna o autor da sua história. Tomar uma decisão hoje é mais do que um ato de coragem. É um ato biológico de transformação. É o momento em que você ensina ao seu corpo, à sua mente e ao seu futuro que o poder de mudar começa no agora. O hoje é o portal. Existe apenas um lugar onde a transformação acontece, o agora. O passado é memória, o futuro é imaginação. O único ponto onde a vida realmente acontece é o presente. E mesmo assim, muitos passam a vida presos entre o arrependimento do que já foi e a ansiedade pelo que ainda não chegou. O hoje é o portal entre esses dois mundos. E só quem atravessa esse portal conquista o poder de criar uma nova realidade. A mente tenta te enganar, fazendo você acreditar que precisa de mais tempo, mais sinais, mais certezas. Mas o que você precisa, na verdade, é de presença. O presente é o campo onde o destino é moldado. É nele que você tem força para mudar, decidir, agir. Quando você aprende a viver no agora, descobre que o momento perfeito sempre esteve aqui esperando pela sua coragem. O hoje é o campo de treinamento da alma. Cada atitude que você toma hoje define o caminho que o amanhã vai seguir. A escolha de agir agora vale mais do que 1000 promessas para depois. O depois não existe, é apenas o hoje disfarçado de futuro. A vida não muda quando o tempo passa. Ela muda quando você passa a agir dentro do tempo. Por isso, todo sonho só começa a se tornar real quando você decide atravessar o portal do agora. Como romper o ciclo do quase? O quase é um dos maiores inimigos dos sonhadores. Quase comecei, quase mudei, quase consegui. O quase é o território dos que vivem às margens da própria grandeza, sempre à beira da transformação, mas sem coragem de atravessar. Ele parece inofensivo, mas rouba vidas inteiras. O quase alimenta a ilusão de progresso, mas é apenas estagnação disfarçada de tentativa. As pessoas que vivem no ciclo do quase acreditam que estão se preparando, mas na verdade estão se acostumando a não ir até o fim. Cada vez que você desiste antes de concluir, reforça no seu inconsciente a ideia de que não é capaz. É assim que o medo se torna rotina e a esperança vira lembrança. Romper o ciclo do quase exige um compromisso com o resultado, não apenas com a intenção. Significa agir mesmo quando o entusiasmo acaba, continuar mesmo sem aplausos, seguir mesmo quando o caminho parece injusto. Porque quem vai além do quase descobre que o impossível era apenas a distância entre tentar e persistir. A diferença entre quem sonha e quem realiza está nesse espaço minúsculo, mas decisivo, o passo que separa o quase do conseguir. E esse passo, por mais difícil que pareça, só pode ser dado hoje. O compromisso invisível. Existe um tipo de compromisso que ninguém vê, mas que determina tudo o que você é capaz de conquistar. O compromisso que você assume consigo mesmo. Ele não é feito diante de plateias, nem precisa de testemunhas. É silencioso, pessoal e inegociável. Toda vez que você promete algo e não cumpre, ensina ao seu cérebro que a sua palavra não vale. Mas cada vez que cumpre o que disse, mesmo quando ninguém está olhando, fortalece a sua identidade e constrói autoconfiança genuína. Esse é o poder do compromisso invisível, o elo entre intenção e resultado. É ele que diferencia quem sonha de quem realiza, porque a mente acredita naquilo que você faz, não naquilo que você apenas deseja. O cérebro grava comportamentos, não intenções. Quando você age com consistência, envia um sinal poderoso ao seu inconsciente. Eu posso confiar em mim. E é a partir dessa confiança que nasce a verdadeira liberdade. A autossabotagem começa quando você se acostuma a quebrar pequenas promessas diárias. E a superação começa quando você decide honrá-las, uma por uma. O compromisso invisível é a base de toda grande conquista. Ele é a ponte entre a fé e a disciplina, entre o querer e o realizar. É nesse ponto que a mudança deixa de ser teoria e se torna destino.
Porque o verdadeiro poder não está no que você diz que fará amanhã, mas no que escolhe cumprir hoje. O momento de escolha. Chega um instante em que não há mais desculpas, nem adiamentos possíveis. É o ponto em que o silêncio da consciência fala mais alto do que qualquer justificativa. Nesse instante, você percebe que ninguém virá te resgatar, que o tempo não vai parar e que a vida está te esperando do outro lado da decisão. Esse é o momento de escolha, o divisor entre quem continua sonhando e quem desperta para agir. Enquanto muitos ainda esperam a coragem aparecer, os que realizam entendem que ela nasce no movimento. Coragem não é o que vem antes do ato, é o que surge depois do primeiro passo. Você não precisa enxergar todo o caminho, precisa apenas confiar o suficiente para dar o próximo passo, porque a estrada só se revela para quem caminha. Olhe ao seu redor. Tudo o que você deseja construir depende de uma única escolha: continuar vivendo preso à ideia de um futuro imaginário ou começar, hoje, a dar forma ao seu sonho. O tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é o que você decide fazer com ele. Agora, o palco está diante de você. A pergunta é simples, mas definitiva. Você vai continuar esperando ou vai escolher agir hoje? A faísca. Se algo dentro de você despertou enquanto ouvia essas palavras, é porque essa mensagem era para você. A vida está te chamando para sair da promessa e entrar no movimento. Não espere por sinais, aplausos ou garantias, comece agora. O primeiro passo pode ser pequeno, mas é o único capaz de mudar tudo. A cada decisão tomada hoje, você envia uma mensagem poderosa ao universo: eu estou pronto. E o universo responde abrindo caminhos que só se revelam a quem tem coragem de agir. Tudo o que você sonha já existe em potencial, esperando apenas o seu gesto de fé. Não permita que o medo dite o ritmo da sua vida. Transforme a dúvida em ação, o desejo em disciplina e o hoje em ponto de virada. Porque o amanhã é apenas uma consequência daquilo que você faz agora. Se esta mensagem te tocou, não a deixe morrer aqui. Compartilhe, inspire e, mais importante, haja. Escreva nos comentários qual passo você vai dar ainda hoje, porque talvez, ao decidir se mover, você acenda a faísca que faltava não apenas em você, mas em alguém que ainda precisa acreditar que é possível. O poder de mudar sua vida começa exatamente onde você está. Agora. Acredite. Comece. Cresça. Apareça.